Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o terapeuta Michel Sampaio. Pessoal, eu já coloquei o vídeo 1 dos principais temas abordados nas consultas terapêuticas no canal. E esse é o vídeo 2 dos principais temas relatados nas consultas terapêuticas pelos pacientes em cada consulta. Sou o terapeuta Michel Sampaio, fica comigo até o final desse vídeo, eu garanto que você vai gostar. Pessoal, e no vídeo 2, os principais sintomas relatados pelos pacientes nas consultas terapêuticas, eu vou começar com os sintomas físicos. E o primeiro dele, pessoal, bastante abordado pelos pacientes é insônia. A insônia excessiva é constantemente relatada pelos pacientes que eles sentem no campo físico. Então, assim, quando tem essas consultas terapêuticas, um dos principais sintomas que as pessoas relatam é a falta de sono ou a insônia excessiva. O ponto que é bastante abordado é como se a pessoa relatasse que sente uma fadiga constante. Mesmo descansando, a pessoa não se sente recuperada das suas forças, ela continua se sentindo cansada. Então, assim, é bastante comum elas relatarem como se uma fadiga constante, sabe? Um cansaço constante que se repete. Então, é bastante abordado esse ponto nas consultas terapêuticas. Pessoal, outro ponto bastante abordado é a tensão muscular. Nessa região do ombro, da mandíbula, sabe? Eu, quando sentia muita tensão de estresse, eu sentia nessa região aqui, ombro, nuca, sabe? Então, assim, as pessoas relatam muito essa questão da tensão muscular, e aí varia, né? Somatiza no corpo dependendo de cada um, mas se você quiser comentar quando você já sentiu estresse e ansiedade, onde isso somatiza as questões emocionais, fisicamente falando, como eu falei aqui no vídeo, comum eu senti nessa região aqui da nuca, né? Então eu sentia muito, eu sabia que estava com a tensão de estresse, de ansiedade, quando estava sentindo alguma coisa desse tipo na reação muscular. Pessoal, e outro ponto é os problemas gastrointestinais, sabe? A pessoa sente dor no estômago, a pessoa sente azia. Então, assim, muitas vezes, claro, pode ter origem em outros fatores fisiológicos, mas muitas vezes também nas questões emocionais, elas somatizam nessa questão das dores gastrointestinais. Como eu disse, dor no estômago, azias e por aí vai, intestino preso. E é muito comum que eu vou relatar agora. É a mudança de apetite. Ou a pessoa passa a comer excessivamente, ou a pessoa não sente apetite. Eu lembro que quando eu tive ansiedade, né? Para quem está chegando aí no canal, tem o meu primeiro vídeo que eu conto como eu virei um terapeuta. Uma das coisas que eu não sentia era vontade de comer. Então eu emagreci muito. Então, assim, eu perdi o apetite. As pessoas relatam essa questão da mudança, né, na questão alimentícia. Ou passa a comer mais, ou passa a comer de menos. Eu vou falar sobre os sintomas comportamentais, certo? Um dos principais que são relatados nas consultas terapêuticas é a pessoa dizer assim: eu sinto vontade de estar isolada, eu sinto vontade de estar só, eu sinto vontade de estar distante, eu sinto muita vontade de me afastar de tudo e de todos. Então, assim, é um dos sintomas que são relatados na questão comportamental, quando a pessoa está passando por algumas questões emocionais, é essa necessidade que ela diz que sente de se isolar. Pessoal, dentro do campo dos sintomas comportamentais é as fugas das responsabilidades. A pessoa começa a fugir de suas responsabilidades a fim de não encarar, sabe? Para ela é uma fuga ter que fugir das responsabilidades, e aí eu não vou falar de quais responsabilidades, mas vou deixar em aberto, porque o tema do vídeo é falar de cada tópico, porque se eu for entrar em cada tópico, o vídeo vai ficar muito longo. Então, assim, a fuga das responsabilidades pode variar, mas um dos comportamentais de mudança que a pessoa passa a ter é essas fugas. E o próximo ponto é comportamentos compulsivos. Por exemplo, roer unha excessivamente, né? Tem gente que rói unha tão ansiosa que muitas vezes ela rói unha, ela compra compulsivamente, ela come compulsivamente, ela tem alguns outros comportamentos compulsivos. Então, assim, um dos pontos que a pessoa parece que consegue identificar, às vezes o paciente já chega com um pouco da identificação, ela diz: olha, eu passei a comprar compulsivamente, eu não consigo parar, eu roo unha demais, sabe? E aí eu digo assim: o que te leva a fazer essas fugas emocionais? Eu disse assim: às vezes preocupações, às vezes as decisões que eu tenho que tomar, às vezes a apreensão com o que vai acontecer. Então ela começa já a falar
por que ela faz essas coisas. Pessoal, e mais um ponto é choro excessivo. A pessoa não consegue explicar, mas ela se sente emocionalmente tão abalada que ela chora com frequência, sabe? Em coisas que ela poderia dominar, mas ela não consegue se segurar. Então ela tem rotinas de choro excessiva. É como se ela quisesse explicar alguma dor que ela sente e ela não consegue explicar esse sentimento, e muitas vezes isso é um reflexo que ela só consegue liberar muitas vezes chorando, sabe? Ela é como se ela vivesse em constante preocupação, em constante sentimento de tristeza, de angústia, e aí essa dor somatiza muitas vezes chorando. E o próximo ponto, pessoal, é procrastinação. As pessoas começam a procrastinarem, sabe? Elas começam a deixar para depois coisas que são importantes, que deveriam ser resolvidas logo. Elas começam a deixar para muitos outros momentos, e quando elas se veem muito atarefadas e se veem ansiosas porque procrastinaram tanto. Então a procrastinação é um dos pontos que as pessoas relatam. Eu fico procrastinando, eu não consigo ter foco para fazer as coisas. Também entra lá no campo do foco, né, da atenção, mas as pessoas procrastinam. Pessoal, e o próximo ponto agora é o campo dos relacionamentos. Ou a pessoa não consegue se relacionar, ou a pessoa vive uma dependência de relacionamentos. Muitas vezes ela até sabe que, por exemplo, são tóxicos, mas ela não consegue se desvencilhar. Ou ela vive uma dependência de relacionamentos em que ela depende da aprovação de tudo. Então, assim, vai variar um ponto. Isso aqui daria muito para fazer um vídeo com mais profundidade, mas eu queria deixar como esse tópico é a questão da pessoa não consegue se relacionar. O ponto, pessoal, é nos relacionamentos, mas no campo conjugal, no campo familiar. Às vezes as pessoas vivem crises no campo relacional, no campo familiar, em que o convívio muitas vezes vai gerando desgastes emocionais e dores emocionais. Então a pessoa relata, eu estou com um problema no campo emocional, mas mais para a linha do campo familiar, conjugal, certo? Pode ser também no campo familiar, quando eu falo não só com os cônjuges, mas como com parentes e por aí vai. Sentimentos de solidão. A pessoa às vezes sente um sentimento de solidão, às vezes ela está em meio a uma multidão, ou às vezes ela está acompanhada, mas ela sente uma solidão que ela não consegue explicar. Então esse sentimento de solidão, mesmo estando em um relacionamento, mesmo estando acompanhada, a pessoa relata sentimento de solidão. Mais um dos campos que são relatados são conflitos interpessoais. E aqui, pessoal, esse campo caberia muito de um vídeo mais profundo, não só familiar, não só com cônjuge, mas, por exemplo, ambiente de trabalho, ambiente escolar, ambientes que envolvam a sociedade como um todo. Então, assim, a pessoa, ela relata conflitos interpessoais e lidar com esses conflitos, aprender a lidar com esses conflitos é uma das queixas que elas querem aprender, o que fazer, como lidar. Pessoal, esse foi o vídeo 2. Quais os principais sintomas que os pacientes relatam em consultas terapêuticas?